fiel e sempre será. E o bom disso tudo é que a fidelidade dele não depende da minha. Mesmo que eu não seja, ele permanece fiel. Porque ser fiel mesmo é muito difícil. Eu creio que não tem nenhum cidadão na terra que possa dizer que é totalmente fiel ao Senhor. A gente é na medida da nossa fidelidade. Ele é na medida da fidelidade dele. Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sua mão sobre mim. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos estudar hoje os atributos morais de Deus. Os exclusivos a gente viu que são só dele, são totalmente dele e não tem nenhum outro ser na terra, no céu, no inferno, no universo inteiro que possa ter os atributos dele, os exclusivos dele. No entanto, ele tem alguns atributos que são morais, porque ele nos fez à semelhança dele e esses atributos morais ele divide com os homens. São alguns atributos que são qualidades dele e que são parecidos com algumas qualidades que podem ser humanas. Por exemplo, todos os atributos de Deus existem nele em um grau muito superior, infinitamente superior aos humanos. Embora Deus e o ser humano possuam a capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau de intensidade como Deus ama. Além disso, a capacidade humana de ter as características, essas características morais que Deus divide com a gente, vem do fato de que nós fomos criados à imagem dele. Noutras palavras, temos a sua semelhança, mas ele não tem a nossa. Ele não é como nós. Nós podemos, por exemplo, amar, porque Deus nos fez a semelhança dele. Mas nós não podemos amar igual Deus ama, porque Deus não é semelhante a nós. Ele nos fez semelhante a ele em algumas características, mas ele não é semelhante a nós, porque ele é infinitamente superior e ele é um ser que se basta a si mesmo. Algumas características. Deus é bom. A primeira, Deus é bom. O ser humano também pode ser bom. Quando Deus criou tudo, você vai ver lá no Gênesis, que tudo que ele criava, ele olhava e dizia, e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que ele cria é bom. Mas tudo que ele criou pode ser corrompido. Pode ser corrompido pela cobiça, pode ser corrompido pelo orgulho, pode ser corrompido pela falsidade, pode ser corrompido pela ação humana, pode ser corrompido pelas ações dos demônios, que foi o primeiro a ser corrompido em Lucifer. Então, tudo que é bom que Deus fez pode ser corrompido quando o orgulho, quando alguma natureza pecaminosa entra na criatura dele. Então, quando Lucifer foi tomado pela ambição orgulhosa de querer ser igual a Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus, colocar o seu trono acima das estrelas, ele corrompeu a pureza da criação. E através dele, então, quando ele foi julgado e condenado, ele adquiriu para si a missão de ser ladrão, com a missão de roubar, matar e destruir. Porque quando ele teve gerado em si o pecado, ele gerou em si a morte. Então ele ficou como um ser capaz de amaldiçoar a criação de Deus. Através dele a maldição entrou na terra.
Não foi através de Adão, foi através de Lúcifer. Adão foi enganado por ele, Adão foi corrompido por ele, mas a corrupção nasceu no coração de Lúcifer. Por isso que Lúcifer não teve perdão, nasceu nele, passou a fazer parte da identidade dele, passou a ser parte da essência dele. Então Deus executou sumariamente e condenou Lúcifer, por causa do orgulho que nasceu nele. Então Deus é bom, e tudo que Deus criou era bom, era uma extensão da própria natureza de Deus, e ele continua sendo bom para a sua criação, ao sustentá-la, para o bem de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom, principalmente para os seus, que o invocam em verdade. Então Deus criou tudo e falou, tudo é bom. Mas quando foi corrompido pelo pecado, aí Deus não deixou de ser bom, continua sendo bom. Mas ele tem outras características, como justiça, que o impede de ser bonzinho. Deus é bom, mas Deus não é bonzinho. Porque quando a gente é bom, a gente quer o bem do outro. Quando a gente é bonzinho, a gente tolera o mal do outro. Então Deus é bom, mas Deus não é bonzinho. Segunda característica, Deus é amor. E Ele ama o mundo inteiro, composto por uma humanidade pecadora. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Toda a natureza humana é corrompida pelo pecado. Toda a natureza da terra foi contaminada pelo pecado. Deus amaldiçoou a terra no pecado de Adão. A partir de hoje, a terra vai passar a produzir espinhos, vai produzir abrolhos. A humanidade foi amaldiçoada no pecado de Adão. A partir de hoje, você vai comer do suor do seu rosto. Acabou a moleza. A mulher, a partir daí, vai ter que dar à luz em dor. Então, o pecado trouxe a maldição para a natureza e para a humanidade, apesar de Deus ser bom. E Ele manifestou esse amor dele, quando Ele enviou o Filho dele para morrer no lugar dos pecadores. Isso é amor. A Bíblia fala que os pecadores são inimigos de Deus. Aquele que ama o pecado é inimigo de Deus. E Deus é tanto amor que Ele deu o seu próprio Filho para morrer pelos pecadores que são inimigos dele. Todo pecador que não foi reconciliado com Deus em Jesus é inimigo de Deus. Isso é a Bíblia que fala. A gente se torna amigo de Deus, se torna filho de Deus, se torna herdeiro em Jesus quando a gente se reconcilia. Quando a gente recebe a salvação, quando a gente recebe o perdão, quando a gente recebe a quitação da nossa dívida com o inferno por causa do pecado, aí o amor de Deus passa a fazer efeito em nós. O amor de Deus passa a nos santificar, a nos aperfeiçoar, a cuidar de nós, a nos preparar para ir estar com Ele. Mas para frente a gente vai entender isso direitinho. Porque Deus tem um amor imenso por todos os pecadores, que deu seu Filho por todos. Mas Ele tem um amor paternal, especial, por aqueles que receberam Jesus como Senhor e como Salvador. Aqueles que foram reconciliados com Ele por meio de Jesus. Então Deus é bom, mas não é bonzinho. Deus é amor, mas você precisa reconquistar o amor total dEle, o amor paternal dele, se reconciliando com ele em Jesus. Porque enquanto você não se reconcilia com ele em Jesus, você é inimigo dele. E ele vai te amar até você se reconciliar com ele, ou vai te abandonar de vez no juízo final. Nós não estamos nesse caminho, glória a Deus. Nós estamos no caminho daqueles que já receberam, já recebem, já são cuidados pelo amor paternal do nosso Pai e do nosso Salvador. Amém? Terceira característica, Deus é misericordioso e clemente. O que é ser misericordioso e clemente? O que é usar de misericórdia? É você não executar uma sentença sobre um condenado, sabendo que aquele condenado merece a sentença,
sabendo que aquele condenado tem que ser executado, mas você resolve perdoar. Condenados à pena de morte nos países que têm pena de morte, como por exemplo os Estados Unidos, quando estão lá no corredor da morte esperando o dia de serem executados, eles têm o direito de escrever uma carta para o presidente, uma carta para o rei, uma carta para o governador, que seja a autoridade máxima que tem jurisdição sobre a cadeia onde está preso e condenado, escrever uma carta pedindo misericórdia. A carta é só para isso, para pedir misericórdia. Ele escreve uma carta declarando: eu fiz isso, estou condenado, eu sei que eu tenho que morrer, eu sei que o meu pecado, o meu crime é para a morte mesmo, reconheço que vocês estão certos, mas eu peço misericórdia, eu quero uma nova chance na vida. E aí a autoridade vai ler e vai decidir se dá ou se não dá. Deus é misericordioso porque Ele, mesmo nós sendo pecadores, merecendo ser condenados por causa do nosso pecado, Ele nos perdoa. E Ele é clemente porque Ele tem paciência para esperar que a gente tome a atitude de se voltar para Ele. Ele é clemente, clemente é quase que paciente. Ele nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé em Jesus Cristo. Então a misericórdia de Deus me concede o perdão. A clemência dele me faz com que esse perdão seja de graça. A única condição é aceitar e crer na salvação através de Jesus. Quarta característica: Deus é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa com desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então Deus é compassivo porque Ele sente tristeza pelo sofrimento da humanidade, mas é uma tristeza com o desejo de ajudar. Aí é compaixão. Por que eu não sou compassivo do jeito que Deus é? Porque a minha compaixão, às vezes, ela é apenas dó. Eu vejo uma pessoa sofrendo, eu vejo uma pessoa em dificuldade, eu vejo uma pessoa sendo injustiçada. Às vezes eu fico com dó daquela pessoa. Mas dó não é compaixão. Eu posso ter dó e posso ter compaixão. Posso sentir dor pelo sofrimento, ficar triste, angustiado com aquilo, me colocar no lugar dela, não fazer nada. Isso não é compaixão, isso é só dó. Pena, dó. Estou com pena dele, estou com dó dele. Mas se eu tiver compaixão, eu vou querer ajudar. Eu vou estender a mão, vou ser o ombro amigo, vou ser provedor de quem eu puder prover. Para ser compassivo, eu tenho que ser um pouquinho mais de alguém que tenha sensibilidade para ver o sofrimento do outro. Se eu tenho sensibilidade para ver, eu tenho dó. Se eu tenho sensibilidade para ver e atitude para ajudar, eu sou compassivo. Deus é compassivo. Quinto, Deus é paciente e lento em irar-se. Por que Deus é lento em irar-se? Por que Ele é paciente? Ele expressou essa característica dele pela primeira vez no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus tinha que fazer? Se Ele fosse se irar rapidamente, Ele ia exterminar a humanidade. Ele acabava com a humanidade ali. Ele ficava irado: vamos acabar com isso. Assim como Ele disse para Jesus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele podia dizer exatamente o contrário: acabemos com esse homem porque ele não conseguiu conservar a nossa imagem, a nossa semelhança. Era só ele ter se irado que ele podia fazer isso. Ele demonstrou a sua paciência e a sua lentidão em irar-se no jardim do Éden, quando deixou de destruir a raça humana conforme era o seu direito. Deus, na sua paciência, concede a todos a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Ele é tardio em irar-se, demora. Ele quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele ama.
Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é amor, mas Ele é Deus. Sexta característica, Deus é verdade. O homem também pode ser verdadeiro, mas verdade plena mesmo é só Deus. Por isso que eu sou semelhante a Ele, mas Ele não é semelhante a mim. Às vezes, no fritar dos ovos, na hora que a barra pesa mesmo, na hora que ou vai ou racha, a gente às vezes lança a mão de uma mentirinha, lança a mão de um jeitinho, lança a mão de um subterfúgiozinho, sabe? Para se livrar de uma confusão, de uma encrenca. Mas Deus não, Deus é verdade, qualquer que seja a circunstância. A essência dele é amor, justiça, verdade. Jesus chamou a si mesmo verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito de Deus é chamado de Espírito da verdade. Então Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, porque os três são um só. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Jesus. Então os três se fundem num só sempre, são três e são um sempre ao mesmo tempo. Esse é o grande mistério de Deus. Porque Deus é absolutamente fidedigno em tudo quanto diz e faz. A palavra de Deus também é chamada de verdade, porque a palavra é Jesus. Então é verdade. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira, nem falsidade alguma. E agora a gente chega na sexta característica, onde diz que Deus é fiel. E esse negócio de Deus ser fiel, a gente precisa levar muito a sério. Os homens, a grande maioria deles, os crentes, eles têm a mania de considerar Deus como fiel e cobrar essa fidelidade de Deus para que Ele cumpra as promessas que Ele fez para nós. E às vezes nós nos esquecemos que a fidelidade dele é total. Ele vai cumprir sim todas as promessas que Ele fez. Ele vai cumprir sim cada uma das palavras que Ele disse. Isso quer dizer que Ele vai cumprir também cada uma das advertências que Ele faz através da palavra dele. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Não faz não, que Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele disse que vai acontecer. Toda alma que pecar, essa morrerá. A gente tem o direito de escolher pecar. O pecado nosso vai ser perdoado. Nós vamos sofrer pecado, vamos ter dor, vamos sentir dor. Mas a justiça de Deus não vai permitir que eu fique sem sofrer com as consequências do pecado. Eu peco, Deus me perdoa, mas as consequências vêm. Davi pecou com Batseba. Como consequência, o filho que nasceu daquele relacionamento, o primeiro que nasceu, morreu. Então o pecado Deus perdoa. Mas Ele pode não deixar que eu sofra consequência nenhuma, ou pode permitir que eu sofra todas as consequências do pecado. Que toda alma que pecar, essa morrerá. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente, e grande medo e condenação para aqueles que não crerem, nem se arrependerem e nem receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus é fiel, totalmente fiel, para cumprir tanto as promessas como as advertências. Finalmente, a última característica dessas 8 que a gente estudou hoje. Deus é justo. E isso eu quero ler que está aqui, do jeito que está aqui para você. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade, principalmente idolatria, incredulidade e tratamento injusto com o próximo. Jesus Cristo, que é chamado o justo, também ama a justiça e abomina o mal. A justiça de Deus não se opõe ao seu amor.
Pelo contrário, presta atenção agora, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo como sua dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final que Deus fez de si mesmo está em Jesus Cristo. Se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus tem algumas características que ele não divide com ninguém. Ele tem algumas coisas que ele não aceita dividir com ninguém. E por causa dessas coisas que ele não divide com ninguém, ele declara textualmente que não divide a sua glória com ninguém. Os atributos exclusivos de Deus são a glória dele. Onipotência, onipresença, onisciência, santidade, majestade, grandeza, poder infinito, ser trino e uno, ser transcendente, ser eterno, imutável. Essas características fazem parte da glória dele e são exclusivos dele. A glória dele pertence a ele. Isso aí, homem nenhum vai conseguir roubar dele. Ser nenhum vai conseguir diminuir nada disso nele. Porque tudo nele é pleno. Quando ele é onisciente, ele é plenamente onisciente. Ele sabe de tudo. Quando ele é eterno, é porque ele sempre existiu. Existe, sempre existirá. Quando ele é transcendente, é porque ele está acima de todas as coisas, inclusive sobre a história, sobre o tempo. Os atributos exclusivos dele fazem parte da glória dele. Compõem a figura dele, são as características pessoais dele, são só dele. Agora, os atributos morais são aqueles que fazem com que Deus demonstre ou revele na criatura, na criação, no ser humano, um pouco dessa glória dele. A semelhança a ele que ele nos fez. E a gente precisa crer que a gente nunca vai ser igual a Deus. E a gente tem que aceitar isso. E a gente não pode de maneira nenhuma querer mudar isso. Deus é Senhor. Questionar Deus, a Bíblia chama de estultícia, burrice. Duvidar de Deus